Olá pessoal da UETA, vamos aqui resolver mais uma questão do material. Essa é a questão 5 aqui do material de referenciais acelerados. Então vamos lá, o que diz essa questão? Ela caiu na UBF 2019, segunda fase. Vamos lá então. O transporte de cargas, especialmente aquelas frágeis, exige uma acomodação adequada. Para o carregamento de caixas, é necessário que elas sejam presas ou justapostas a fim de que não se movimentem no interior do departamento de cargas, do compartimento de cargas, desculpa. Suponha uma situação na qual esse cuidado não tenha sido observado e as caixas idênticas de massa 80 kg foram simplesmente empilhadas conforme ilustra a figura abaixo. Tá aqui a figura, né? E o que ele fala? O que ele pede, no caso? Determine a velocidade máxima em km por hora que este caminhão pode trafegar sem que as caixas escorreguem no compartimento em eventuais freadas totais, que ocorrem em distância de no máximo de igual a 10 metros com desaceleração constante. Sabe-se que o menor coeficiente de atrito estático é aquele entre uma caixa e o assoalho do compartimento de carga e vale μ igual a 0,5. O que ele diz aqui quando ele fala isso, né? Sabe-se que o menor coeficiente de atrito estático é aquele entre a caixa e o assoalho. O que ele está dizendo? Olha, é meio complicado de entender isso daqui, mas vamos supor que num dado momento esse caminhão freou tão bruscamente que essa caixa aqui de cima ela se moveu em relação a essa caixa de baixo. Obrigatoriamente, se isso daqui aconteceu, essa caixa aqui ela tem que ter se movido aqui para frente, por exemplo. Por quê? Porque se o Mi entre a caixa e o assoalho é menor do que o Mi entre a é menor do que o Mi entre duas caixas, então quer dizer que se essas caixas se moverem, a força que o caminhão exerceu para que isso ocorra, ela é tão grande que as duas coisas vão acontecer. Então, o que a gente tem aqui, né? Como ele diz isso, como o Mi igual a 0,5, a gente tem que ter outra percepção também, que como essa vamos pegar como exemplo esses dois sistemas aqui de novo, essa caixa aqui e essas duas caixas aqui. Então a gente já sabe que o caso que a gente está olhando é o caso em que essa caixa aqui ela vai se mover e essa caixa aqui ela não vai se mover em relação a essa de baixo. Ela vai continuar parada. Só que o que a gente tem mais, né? A gente tem que se essa caixa aqui se mover, esse sistema dessas duas caixas elas podem se mover também, certo? Não, elas não vão se mover. Por quê? Porque se o Mi se o Mi ele é esse valor aqui para essa caixa e para o contato entre essa caixa e esse assoalho aqui e para o contato entre essa caixa e esse assoalho aqui, a outra coisa que a gente tem é que essa força normal exercida pelo assoalho sobre essa caixa aqui, de baixo, ela vai ser maior do que a força normal entre o assoalho e essa outra caixa sozinha aqui. Por quê? Porque o peso tem que ser igual ao normal nesse caso, porque o sistema, a caixa não tá em movimento, né? Então eles vão ter que se cancelar. Só que para eles se cancelar, essa força normal aqui, ela tem que ser maior do que essa força normal aqui. Então agora a gente limitou o nosso caso. Por quê? Porque agora a gente só vai olhar para o caso em que essa caixa aqui, ela vai se movimentar para frente na freada. Porque essa daqui a gente tá pegando uma força, uma desaceleração menor do que é necessário para que essa caixa para que essas duas caixas se movimentem para cá, ou que essa caixa aqui de cima se movimente para frente, né? Em relação a essa caixa de baixo. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que só essa caixa aqui, a gente vai analisar só o movimento dessa caixa aqui. Então, tudo isso se limita, é só essa caixa aqui. Você esquece todas as outras caixas que estão no compartimento. Porque se essa caixa aqui não se mover na freada, todas as outras não vão se mexer. Análogo a essa daqui, você podia estar analisando essa daqui do meio também. Porque as duas são iguais, né? Então é basicamente isso. E então a gente só vai analisar para esse movimento aqui. O movimento dessa caixa aqui. E o que a gente tem? O que ele tá falando aqui no enunciado, né? Ele tá dando a distância que o caminhão vai parar. Aqui é cinemática, aqui entra cinemática, né? A distância que o caminhão vai percorrer até parar.
e ele está pedindo a velocidade em quilômetros por hora. Qual que é a principal equação da física, assim que a gente está aprendendo no ensino médio, que relaciona isso? É a equação de Torricelli, né, que relaciona essas duas grandezas. E a equação de Torricelli, o que ela diz? Ela diz que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, certo? Então, vamos lá. Ele está falando que o caminhão ele vai frear depois que andar 10 metros. Ele vai parar completamente depois que andar 10 metros. Então, a gente pode assumir que essa velocidade aqui ela vai ser zero nesse ponto, né? Então, a gente vai ter que V0 ao quadrado, ele vai ser, V0, que era a velocidade inicial que tinha, ele vai ser igual a menos 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. E o que a gente tem aqui também, né? O ΔS a gente já sabe, o 2 é constante, né? E falta a gente descobrir qual que vai ser a desaceleração do caminhão. Então, a desaceleração máxima do caminhão que ele pode ter para que essa caixa não se movimente. Só que qual que vai ser essa desaceleração, né? Ela vai ser a desaceleração necessária para que a força para que a força a força de atrito entre a caixa e o assoalho ela seja suficientemente pequena para que a caixa não se movimente. Então, a gente já sabe, né, que aqui vai ter uma normal e aqui a gente vai ter normal aqui que eu vou desenhar que vai ficar pequeno, né? E aqui, nesse sentido aqui, a gente vai ter uma força de atrito. Vou escrever FAT. E quanto vale a força de atrito, né? A força de atrito, a gente já sabe que FAT é igual ao peso, ao Mi vezes a normal, né? Que nesse caso vai ser o peso vezes a normal. Por quê? Porque a normal e o peso vão se cancelar, porque elas são iguais, então, como elas vão se cancelar, elas vão ser iguais. Então vai ser, já vou escrever direto, vai ficar peso vezes Mi. Vou escrever assim. E, então, FAT, ela vai ser igual a gente já sabe que o peso é a massa vezes a aceleração, então vai ficar, a massa vai ficar 80 vezes o Mi, que vai ficar 0,5, vezes a gravidade, que é a massa vezes a gravidade, né, vezes 10. Esse daqui vai ficar igual a força de atrito. E é isso? É isso. Então, FAT vai ficar igual a 80 vezes 0,5 fica 40, vezes 10 fica 400. Então, FAT igual a 400. Só que a gente também pode interpretar a força de atrito como sendo igual a massa vezes a aceleração. Só que a massa a massa é 80 kg, a gente já sabe, então basta a gente descobrir a aceleração. E com a aceleração, a gente vai jogar a aceleração aqui nesse cálculo aqui, e a gente vai descobrir a velocidade zero. Então a gente vai ter que 400 é igual a 80 vezes a aceleração. Então, a aceleração ela vai ficar igual a 400 sobre 80, que é 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vai ficar 5 metros por segundo ao quadrado. Só que aqui no caso, essa aceleração, a gente tava pegando o módulo dela, né? A gente tava descobrindo o módulo da aceleração. Nesse caso, a aceleração vai ser negativa. Por quê? Porque o sistema tá desacelerando nesse referencial que a gente tá. Então, essa aceleração, ela no caso vai ser, o módulo da aceleração, ela vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração de fato, a gente vai ter que A é igual a menos 5 metros por segundo ao quadrado. Menos 5 metros por segundo ao quadrado. E jogando aqui na equação de Torricelli, a gente vai ter que V0 ao quadrado é igual a 2, menos 2 no caso, vezes menos 5, vezes ΔS. ΔS já deu que vale, que no caso é D, né? Que é 10. Então a gente vai ter que V0 ao quadrado é igual a menos 2 vezes menos 5 dá 10, vezes 10 dá 100. Então V0 é igual a raiz de 100 aqui no caso. Raiz de 100 mais ou menos 10, né?
Só que como a gente tá analisando como a raiz quadrada de 100 é mais ou menos 10, como a gente tá analisando a velocidade que ele tinha, não pode ser negativo, porque o referencial a gente já adotou como sendo positivo, aqui eu não escrevi, né, mas como sendo positivo para cá. Positivo para cá. Então vai ficar a raiz de 100 vai ficar 10 metros por segundo por segundo. 10 metros por segundo, isso daqui, como ele quer a distância a velocidade em quilômetros por hora, 10 metros por segundo vai ser 10 vezes 3,6, que é igual a 36 quilômetros por hora. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a resolução do problema. Espero que vocês tenham entendido aquele joguinho ali que eu fiz, que só pode a caixa pequena se movimentar. Tipo, a gente assumiu que só a caixa pequena vai se movimentar no caso, né? Pra chegar nisso daqui. E é basicamente isso. Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar aí nos comentários, eu vou responder. E é isso basicamente, galera. Espero vocês no próximo vídeo.